É muito comum que o advogado tenha uma linguagem mais técnica, aquele velho juridiquês que a gente conhece, e que com isso acabe indo direto ao assunto com as partes envolvidas em um conflito. O que, olha, nem sempre gera entendimento e segurança para quem já está com as emoções à flor da pele. Portanto, para se tornar um advogado negociador e dar aquele primeiro passo para poder espantar o litígio, é necessário entender que o nosso papel aqui é de construir pontes, antes mesmo de atravessá-las. O advogado familiarista moderno deve ser um bom negociador para poder fazer acordos e alcançar essa resolução do conflito no extrajudicial. No entanto, se você opta por investir em aprender técnicas de negociação, olha, não significa que você vai abandonar de imediato as tradicionais batalhas judiciais, mas sim vai te trazer maior opção para você dar aos seus clientes na hora de resolver os conflitos. O advogado negociador usa técnicas para resolver questões simples e complexas também, tá? Nas mais diversas áreas. O objetivo é sempre buscar um resultado eficiente para o cliente e também para resolver o assunto mais rapidamente. Até porque no judiciário, gente, como nós sabemos, alguns processos chegam a durar anos. O advogado negociador passa a ser um solucionador de problemas de curto e médio prazo. Faz sentido? Agora, talvez o que você não saiba, o que não te falaram na faculdade, é que toda negociação jurídica é composta de 3 dimensões, que devem ser levadas em conta pelo advogado na hora que ele vai se preparar: pessoas, problemas e processo. É o que chamamos da dimensão 3Ps. E essa estratégica, essa que você vai utilizar em suas negociações, é o que vai te levar a um resultado muito maior, muito mais dinâmico para você espantar o litígio e conseguir resolver esse conflito familiarista no extrajudicial. Então vamos começar? Bom, essas 3 dimensões que eu falei lá atrás, pessoas, problemas e processos, são muito importantes. Então eu vou começar a falar sobre pessoas, tá? Bom, as pessoas são as principais partes envolvidas em uma negociação, sejam aquelas que estão presentes negociando ou aquelas que não estão presentes, mas que fazem a diferença para um acordo ser implementado na prática, os terceiros interessados. A sua estratégia na dimensão pessoas, nesse P que diz respeito a pessoas, precisa considerar o seguinte: primeiro, o relacionamento entre os envolvidos. Pois é, porque no primeiro momento é importante que esse advogado entenda que ele está diante de uma relação. E aí essa relação, por ser de família, é geralmente de longo prazo e precisa ser mantida, principalmente se tiver filhos. E aí, diferente do que seria se por acaso você tivesse numa relação de consumo. Entender isso vai fazer toda a diferença na sua abordagem como advogado negociador. E lembre-se, a primeira impressão é a que fica. É importante que esse primeiro contato seja sem julgamentos. Por mais que o seu cliente tenha lhe passado o perfil da pessoa e você já imagina o que vai encontrar. Você precisa dar espaço para o outro, para assim construir uma relação antes de entrar na substância da negociação. E aí, esse papo, né, pode acabar sendo informal ou até mesmo mais formal, por telefone ou presencialmente. O importante é que esse relacionamento prévio familiar, que não foi vivido pelo advogado, seja levado em consideração. E que você já entre partindo de um reservatório mental vazio e não cheio de pré-julgamentos e preconceitos, entende? A outra coisa importante é o mandato. O que é isso? Quando nós estamos negociando na condição de advogados, nós vamos representar o interesse dos nossos clientes. É comum também que a outra pessoa seja representada por outro advogado. E isso é importante porque ainda assim serão os representados que darão a palavra final, ou seja, os clientes. Em um primeiro momento, é importante você definir de forma clara e objetiva o seu mandato, ou seja, até onde você pode ir. O que o seu cliente quer de forma que não vai negociar a nenhum custo. Por exemplo, você está negociando uma quantia com seu cliente, né, que ele vai desembolsar. A pergunta seria: até qual quantia eu posso chegar nesse acordo? Que venha dele. Lembre-se, na advocacia é muito importante respeitar os limites para a sua representação. É melhor não ter acordo do que ultrapassar os limites de um mandato. Faz sentido? Da mesma forma, o seu objetivo também é saber quais são os limites do que você vai receber da outra parte, né? Para poder saber se existe uma zona de negociação possível para um acordo.
Outro ponto importante são as partes interessadas, que apesar de não estarem na mesa, em alguns casos, devem ser levados sim em consideração no momento dessa negociação, porque elas vão ter o poder de influenciar a decisão ou porque podem auxiliar ou atrapalhar na implementação de um acordo. Fique atento a isso, tá? Ainda na dimensão das pessoas, considere quem influencia o conflito, aquele quem lhe contratou ou a pessoa, né, que não está necessariamente presente, porque descobrindo isso, quando você descobre isso, você precisa fazer perguntas abertas e deixar o seu cliente falar. Em determinado momento, será possível perceber se existem outras pessoas que também estão influenciando o seu cliente na decisão. O advogado negociador precisa ser assertivo, mas antes de fazer, é importante que ele consiga ser ouvido pela outra parte. Para isso, a empatia é fundamental. E é preciso escutar o outro negociador de uma forma que ele sinta que você está entendendo o que ele está falando. Assim, quando chegar a sua vez de falar, você vai ter muito mais chance de que o outro esteja disposto também a te escutar. Vamos para outra dimensão, problema. O problema é a substância da negociação. E é isso que você vai resolver. Um bom advogado negociador precisa entender o que você está negociando, quais são os objetivos e as motivações dos envolvidos. A sua estratégia na dimensão problema precisa considerar. Anota aí. Como eu falei, as motivações. Negociamos porque queremos algo que com a anuência do outro será mais fácil de conseguir do que por conta própria. Por isso, o que é que você está representando? Quais são os objetivos e quais são as motivações que levam o seu cliente a querer isso? Faça as mesmas perguntas para o outro lado. Saber as motivações da parte é essencial, gente, para aumentar as soluções. Claro, tendo em vista que algumas vezes, algumas imposições, né, vão acontecer. Mas as motivações, aquelas que têm ponto em comum, elas precisam te levar ao consenso. Na preparação para isso, você precisa se perguntar quais são as soluções que eu posso colocar na mesa? Quais eu posso esperar? Qual é a solução que eu vou ancorar? Qual eu usarei somente em último caso? Outro ponto é ancoragem. Esse é o momento que o advogado negociador entra em ação para, com seu conhecimento técnico, fazer acontecer. A ancoragem na negociação é capaz de fixar as soluções, pois se baseia em critérios objetivos como leis, por exemplo. Essas referências não são facilmente rebatíveis e, por isso, servem também de escudo, como uma legítima razão pela qual você não vai aceitar determinada coisa, né? Qualquer coisa. Outro ponto é solução fora da mesa. É importante você falar com o seu cliente que você pode precisar em algum momento da cooperação de outra pessoa para colaborar com ele, né? É o famoso plano B. Saber qual é o seu plano B, né? Falar sobre isso com o seu cliente é muito importante, porque um bom advogado negociador não aceitará uma alternativa que seja pior do que o seu plano B, concorda? Então, a técnica do plano B pode, enfim, também ser conhecida como, por exemplo, a BATNA, porque é uma técnica que consiste em alcançar a melhor alternativa para o acordo negociado. É aquela estratégia que busca o ganha-ganha, mas olha, essa é uma técnica muito poderosa e eficaz, que pode te trazer resultados potentes, mas você precisa saber aplicá-la. Outra pergunta que pode ser feita e respondida antes de ir para uma mesa de negociação é: o que é a pior coisa que pode acontecer ao seu cliente caso ele não feche seu negócio? O acordo. Já tem essa resposta? Por último, e não menos importante, é a dimensão do processo. Um advogado negociador sabe que o processo está relacionado à forma. Quanto tempo você tem? Qual será a ordem das coisas? Onde será realizada essa negociação? A organização é essencial na negociação e esse é um trabalho que cabe a você, advogado. Em um momento, você vai ter que se perguntar para o seu cliente: quanto tempo vamos gastar? Quais são os prazos que nós temos seguros, tanto para você quanto para outra parte? É importante montar uma agenda, gente. A lista de pontos a serem discutidos precisa estar estruturada antes de qualquer negociação. Não vai sem nada. Mostre a agenda para o advogado da outra parte, crie confiança, veja se ele ou ela concorda com os pontos que serão debatidos antes da negociação. A sua estratégia na dimensão processo, ela precisa considerar a assertividade na comunicação. O que isso significa? Faça uma lista
do que você vai dizer, o que você pode dizer, o que você não deve dizer, qual informação você gostaria de ter acesso da outra parte, quais são as perguntas a serem feitas, qual é a melhor forma de fazer para conseguir essas informações. Comunicação assertiva. Outro ponto, logística. A logística é sobre pontualidade, para você poder conseguir chegar a essa negociação, ao ambiente, ao material que vai ser necessário, as diferenças culturais, a etiqueta local, entre tantas outras coisas que podem fazer parte. Esses elementos vão ajudar para que você se prepare para uma negociação de forma mais confiante e eficaz. Muitas vezes, a lei e a jurisprudência, que são aspectos importantes, mas talvez até para o acordo menos relevantes e que impedem o acordo. Negociar é comunicação. Faça o seu melhor para que o outro entenda. E olha, para finalizar, precisamos te falar que se você montar a sua estratégia utilizando esses 3 P's, as suas negociações jurídicas vão ser resolutivas e com muito sucesso. Você vai conseguir trazer para o extrajudicial o que você tanto busca. Então vai ficar preso a litígio, perdendo tempo ao invés de fazer acordo muito mais rentáveis e resolutivos? A dica é, coloque em prática esses ensinamentos, vê de novo esse vídeo e veja como vai fazer a diferença na sua advocacia.